O que você acha do framework Robin? Será o Fast API Kill? Cara, eu sei que quando a gente coloca alguma coisa em destaque, ou por exemplo que ela vira o próprio status quo, eu sei que já tem algumas pessoas que são muito entusiastas para tentar quebrar e ultrapassar essas barreiras, justamente para conseguir algo maior e melhor. Só que, cara, assim, eu dei uma olhada nesse framework do Robin e achei ele muito interessante, bem legalzinho mesmo. Só que quando a gente olha para o Fast API, cara, eu não vejo a tendência do Fast API caindo. Eu não vejo nenhum outro framework fazendo, tentando tirar, né, essa tendência que o Fast API tem. Meio que como se não fizessem concorrência, porque o que ele trouxe na hora certa, no momento certo, das evoluções do Python que necessitavam e das dores da comunidade, cara, foi extremamente assertivo. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Por que eu acredito que Fast API, cara, e por um bom tempo, ele não tende a perder, né, a sua popularidade. Na verdade, eu acredito que a tendência é ele crescer ainda mais, pelo mais incrível que possa parecer. E aqui eu vou ter que entrar um pouco na história, né, de alguns elementos de Python que a gente tinha até então, aonde que Fast API entra, por que ela é tão assim, importante, né, e principalmente o que ela tem de tão disruptivo, e até mesmo por que ela trouxe essa ideia de um Python moderno que a gente tem hoje. Vamos conversar um pouco sobre isso. Esse é o nosso quadro Café com Lhama, em que eu respondo os grandíssimos comentários que a galera manda aqui nos comentários dos vídeos, ou então lá nas redes sociais do LinkedIn, no Instagram, alguma coisa que for legal. Hoje eu não tô tomando café, cara, eu tomei demais, né, eu tô bem elétrico, então não vou entrar nessa hoje, mas eu sei que você tá me vendo de manhã, então bom café pra você. E antes da gente começar esse papo, a Rocket City ela é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor lá da trilha de Python e Clean Code em Python, eu garanto um material de ótima qualidade para seus estudos. Quando a gente fala de Fast API, realmente foi um aglomerado de circunstâncias e também da execução da própria ferramenta que deram para ela o status que ela tem hoje. E é realmente merecido. Fast API é uma framework muito boa que está aqui na nossa comunidade de Python. Só que eu quero entrar um pouco antes. Eu quero falar de alguns antecedentes e eu quero introduzir onde que a Fast API entrou e por que foi tão boa assim. Quando a gente fala de frameworks Python mais famosas, a gente com toda certeza, sem o Fast API, está falando de Django e Flask. E, na verdade, são frameworks que elas existiam até mesmo antes do Python 3, no Python 2, na segunda versão da linguagem que a gente tinha. E, pelo mais incrível que pareça, elas eram, assim, por design, frameworks mais síncronas. O que isso quer dizer? Elas rodavam, na verdade, de um modo padrão, sobre aquilo que a gente chama de WSGI, ou então Web Server Gateway Interface. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Para eu explicar de uma maneira mais simples, é como se você tivesse ali uma plataforma de servidor que conseguisse levantar a tua aplicação e executar ela. Esse WSGI, ele vai fazer meio que o meio de campo entre as requisições HTTP que você vai acabar recebendo e a execução do teu projeto ali na framework do Django ou do Flask. É assim que você consegue fazer, por exemplo, APIs em Python com essas frameworks. Você vai precisar desse tipo de elemento ali no seu sistema. E o interessante é que, por você estar falando de um servidor e um framework que trabalham sincronamente, cada requisição que você vai receber, você vai atender ele de modo síncrono. Um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Só que para você não ter que fazer esses atendimentos de requisição um a um e acabar demorando muito no seu sistema, esse WSGI, esse servidor síncrono, ele cria alguns mecanismos para tentar otimizar o que você tem. Por exemplo, você acaba mexendo com a ideia, né, de multiprocessos. Ou seja, vamos supor que você está tendo muitas requisições ao mesmo tempo, muitas requisições mesmo. Esse servidor, ele vai, na verdade, criar multiprocessos, é como se fossem clones do teu próprio servidor ali, da tua própria aplicação. E a partir disso vai tentar
pegar uma quantidade ali de requisições e dividir entre esses multiprocessos. Geralmente o povo chama isso de workers ou de forks. Então, você tem sim uma espécie de otimização a partir do servidor que você está utilizando na sua aplicação. O único problema é que você fazer esses tipos de servidores, e na verdade esses forks, né, esses workers, atender vários caras ao mesmo tempo, isso vai demandar de você, da sua aplicação, um pouco mais de utilização de memória e também de uso, né, de CPU. Então, esses dois elementos eles acabam crescendo à medida que você tem uma grande quantidade de requisições do seu sistema. Isso é como que se funciona, por exemplo, um servidor síncrono. E o que acontece? Com o passar do tempo, outras linguagens acabaram trazendo elementos muito interessantes. Por exemplo, a própria plataforma do Node.js trouxe uma ideia de loop de eventos, um processo mais assíncrono. E então você tinha, na verdade, tarefas que elas eram realmente realizadas, só que não uma depois da outra. Você podia trabalhar com elas assincronamente. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma mais simples. Você vai ter, na verdade, uma fila, uma espécie de emparelhamento ali das atividades que você vai ter que resolver. No meio ali, olha, do processamento, você tem um elemento que se chama Event Loop, um loop de eventos. Ele vai tentar orquestrar essas ações que você está fazendo. Na hora que uma ação ela é encabeçada para ser organizada, né, ou gerenciada nesse loop de eventos, o loop de eventos vai trabalhar ali até que chega um momento de chamar um sistema terceiro, por exemplo, chamar um banco de dados. Então, ele deixa esse tipo de chamada em espera. Enquanto o seu banco não está respondendo, o loop de eventos ele consegue pegar outro tipo de tarefa e trabalhar ele enquanto isso. E, de novo, se ele bater ali numa requisição de banco de dados, coloca esse carinha, essa sua ação, para esperar a resposta de novo do banco de dados e vai trabalhar com outro tipo de ação. Nota que ele está, na verdade, fazendo um trabalho totalmente assíncrono. Enquanto um processo, uma atividade está sendo feita, ele consegue, né, enquanto tem essa espera, pegar outra atividade e começar a realizar ela. É isso, na verdade, que o Node.js trouxe, né, para a ideia de programação. Então, isso daí foi um pouco revolucionário na época. Você até consegue falar em alguns momentos mais 2010, 2011, alguma coisa assim, que o Node.js ele era realmente mais performático do que Java e o .NET. Isso daí foi muito interessante, porque logo depois as outras linguagens acharam isso tão bacana, um mecanismo tão legal, e ele não consumia tanta memória RAM e também não consumia muito do CPU, que quiseram pegar um pouco disso. Então, logo em seguida, o .NET, por exemplo, apresentou aquele tipo de nomenclatura que você já deve ter visto por aí, que é o async await. E se você acha que o Python ficou de fora, não, ele não ficou. Logo no início, com o Python 3.4, uma atualização bem antiga dele, o próprio Guido Van Rossum queria trazer essa ideia de loop de eventos para dentro do Python. Então, ele acabou pegando ali e implementando essa lib que você já deve ter ouvido falar também, que é o async.io. Ela te dá um loop de eventos muito parecido com o que o Node.js estava trazendo ali no passado. E estava conseguindo atender várias requisições sem ficar criando esses workers e ainda num processamento que fosse mais performático. Nesse tempo, a gente teve também outras plataformas que tentaram pegar esse tipo de benefício dentro do Python. Principalmente a galera lá do Django. Foi feita essa ideia de um projeto chamado Django Channels, que era exatamente para pegar essa ideia de assincronismo que estava se tendo e também com outros processos ali, por exemplo, de WebSocket e dar esse poder diretamente para a framework do Django. E esse processo, na verdade, ele foi muito bem visto e muito bem-vindo. Mas para isso foi necessário mudar esse tal do WSGI. Teria que ter uma espécie de servidor que fosse assíncrono. E nesse caso veio o ASGI, que é o Asynchronous Server Gateway Interface,
que é a ideia de você ter, por exemplo, um servidor agora que trabalhasse com a ideia de assincronismo e entendesse aquele loop de eventos que foi feito e demonstrado ali no Node.js, mas agora direto para a plataforma do Python. E alguns elementos que a gente tem por aí são um pouco famosos. Por exemplo, você conhece o UVcorn, que o FastAPI ele fica utilizando para rodar. Isso é um servidor assíncrono. Então ele conseguia, por exemplo, trabalhar com as requisições HTTP do mesmo jeito, né, que pelo menos de uma maneira parecida, que o Node.js conseguia trabalhar um tempo atrás. Agora a gente entra exatamente na FastAPI. Quando a gente fala, por exemplo, das frameworks do Django e também do Flask, a gente já tem, né, frameworks que elas são síncronas por natureza. É claro que elas conseguem trabalhar hoje em dia com essa ideia de assincronismo, mas elas não foram feitas necessariamente para esse ASGI, esse tipo, né, de servidor assíncrono. E o que bateu de tão interessante na FastAPI foi porque o Sebastian Ramírez, o cara que inventou a FastAPI, né, que começou com ela, ele não iniciou necessariamente trabalhando na FastAPI. Ele começou trabalhando em um outro framework que se chama Starlet. E a ideia era você ter uma espécie de framework que tivesse ali um ecossistema totalmente preparado para o assincronismo. Então, nesse caso, você teria literalmente uma framework nativa e totalmente preparada para a utilização desse loop de eventos e também para esses servidores assíncronos. E realmente, com o tempo, essa framework do Starlet acabou virando o core daquilo que a gente conhece, que é o FastAPI. Então, você conseguia agora, de uma maneira bem simples, ter o poder do assincronismo, que antes estava dando uma grande performance para algumas linguagens, por exemplo, o JavaScript, e depois o .NET acabou consumindo para si só. Você tinha, sim, esse poder dado para o FastAPI. E pelo mais incrível que pareça, mesmo você trabalhando com o FastAPI de uma maneira síncrona, ele ainda dava uma boa performance para a framework, justamente por ser baseado no Starlet e também ser uma framework bastante pequena. É considerada, sim, uma microframework. Então você tinha ali um elemento que estava vindo, que estava dando muito mais performance do que Django e Flask, e isso com certeza brilhou o olho de muita gente, até mesmo por estar dando essa possibilidade do assincronismo para o Python. E é claro que os caras não iam deixar esse marketing de FastAPI é muito mais rápido soltando por aí, né? É claro que eles iam pegar esse marketing e usar a favor. Ah, Rafa, mas tem uma coisa. Antes do FastAPI, a gente já tinha, por exemplo, alguns frameworks que eram sim assíncronos. Por exemplo, o Scenic ou o IO HTTP, eles são assíncronos. Então, por que o FastAPI se destacou em primeiro lugar do que esses? Até mesmo que eles são mais performáticos também que o Django e o FastAPI e o Flask. Então, tem um motivo muito interessante para isso também. E aí eu volto naquilo que eu falei. É como eles executaram a ideia desse framework do FastAPI. Ele não foi somente um grande benefício em relação ao sincronismo. Isso já era muito. Só que ele deu coisas a mais. FastAPI acabou pegando exatamente a lib do Pydantic. E se você conhece o Pydantic, isso na verdade... cara, acabou virando mais do que uma espécie de validador. Como assim? Quando você envia, por exemplo, um body numa requisição, você tem que acabar validando cada campo. Você quer, por exemplo, que o usuário mande, por exemplo, nome sendo uma string e idade sendo, por exemplo, um número. Você não quer idade sendo string. E para Python isso é um pouco chato, isso é um pouco difícil. Justamente porque Python não mexe com uma tipagem muito forte ali, né, no seu desenvolvimento por si só. Só que quando o FastAPI acabou pegando ali o Pydantic e utilizando isso na sua produção, você conseguia de uma maneira muito fácil definir uma espécie de tipagem para os elementos que você queria ali na sua framework. Então é como se você já tivesse uma validação e ao mesmo tempo aplicasse tipagem. E essa ideia de você aplicar tipagem era uma coisa muito diferente em relação ao Python, porque isso não era natural.
Foi daí que nasceu, em alguns termos aí, em alguma galera aí, essa ideia de você estar mexendo com uma espécie de Python moderno. Porque você sabe exatamente, explícito ali no código, com uma espécie de tipagem, o elemento que você vai receber. Isso misturando também com a ideia de assincronismo. Então, o Fast API ele acabou introduzindo também essa ideia de Python moderno, que são esses elementos que não se eram tão bem vistos antigamente. E sim, foi uma jogada muito boa você pegar essa ideia do Pydantic com a framework ali do Starlet, que era, né, assíncrona. E juntando essas duas coisas no Fast API acabou sendo realmente um ganho muito bom. Mas além disso, não para por aqui. Você conseguiu também, a partir da própria framework, definir ali uma espécie de documentação estática, ou seja, a partir dos elementos que você coloca ali para definir as suas rotas na sua API, ele te cospe ali um Swagger quando você utiliza a rota /docs. Cara, isso foi realmente uma coisa que foi realmente revolucionário. Eu sei que você já tinha isso, por exemplo, para Flask e para o Django, mas não de uma maneira tão simples, não de uma maneira tão fluida, de você conseguir contornar toda essa complexidade de criar um Swagger simplesmente fazendo a tua própria arquitetura. Ele já te dá ali as rotas, principalmente com os tipos que você tem que usar para mandar num body, por exemplo. Então isso foi uma evolução muito grande. A grande diferença que o Fast API deu para essas outras frameworks que também eram assíncronas é exatamente essa ideia de uma produtividade que não se tinha antes em relação à produção em Python. Então isso aqui foi uma coisa bem legal e bem interessante de acabar se tendo. E se você é atencioso, você já deve ter notado que lá no começo do vídeo eu falei que o Fast API entrou na hora certa, com os recursos corretos e necessários que o Python estava precisando. Eu quero dizer o seguinte, quando a gente está falando, por exemplo, de algumas libs e alguns módulos que a gente tem em Python, eles começaram a migrar para essa ideia de um processamento assíncrono. Então você já tem libs, por exemplo, que faz requisições HTTP assíncronos, por exemplo, o HTTPX, e até a própria ORM do SQLite 2, que já trazia a ideia de assincronismo em banco. E pessoal, eu tenho que ser sincero, você mexer com elementos assíncronos é sim realmente mais performático do que você mexer com uma programação síncrona. É claro que programação síncrona não é necessariamente ruim, dependendo do seu contexto, mas se você mexer com essas partes de um modo assíncrono, sim, você vai ganhar muito, mas muita performance mesmo, por causa desse loop de eventos que eu já tinha falado ali no passado, que o Fast API acabou adotando. Então você soma todo um arsenal ali de poucos elementos produtivos que você tem nessa framework, você soma essa crescente, né, de bibliotecas e módulos que vão adotando o sincronismo e, por último, você soma uma documentação, e a documentação do Fast API é melhor, tá? Não tem como fazer com uma comparação. Você consegue, de uma maneira fácil, entender toda a documentação lá no site deles. Então você junta esses três elementos e sim, você acaba tendo uma ferramenta fácil, que te dá grandes benefícios, simples e que também te dá uma visão muito necessária sobre alguns elementos que são acrescentados ao Python, por exemplo, uma espécie de tipagem ali. E é claro que isso foi absurdamente popular. Bom, você já deve ter ouvido Fast API de algum jeito por aí, e ela tentou atrair, na verdade, todos os tipos de desenvolvedores de Python. Aqueles, por exemplo, que querem mais performance, aqueles que querem mexer com elementos assíncronos, aqueles que querem ter uma produtividade melhor na construção de suas APIs. Então isso ia desde o cara que era mais júnior até o cara mais sênior e mais experiente. Acabou realmente ganhando e conquistando muito público, não tem o que fazer. Foi uma ferramenta muito boa, entregada exatamente no momento correto. E na verdade não só isso, né? Parece que o Fast API continua crescendo. Hoje ele está sendo utilizado, por exemplo, para fazer modelos de MCP em relação a comunicações com LLMs e agentes de IA. E também você tem a evolução do Pydantic para o Pydantic 2, que agora já está utilizando Rust. É uma validação muito rápida. Alguns elementos ali do Fast API realmente continuam crescendo.
Então, cara, assim, não tem muito o que fazer. Cada passo e cada momento que vai se tendo essa framework, ela acaba atendendo mais e mais público de uma maneira muito satisfatória, eu tenho que falar. Então, cara, não tem como. A minha conclusão é que, realmente, pode vir outra framework, não tem nenhum problema. Ela pode ganhar muita popularidade e pode ter funcionalidades bem legais. Mas eu ainda acho difícil em questão de popularidade e no timing certo que o Fast API veio e ganhou um público, eu acho muito difícil você tirar esse tipo de status quo. Por enquanto, realmente, os ganhos que se tem com essa framework são muito bons. Você pode ver, por exemplo, em casos de empresas que estão realmente adotando. Eu, particularmente, já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falei por que eu saí do Flask para o Fast API. Não estou desmerecendo as demais frameworks, elas têm sim a sua importância. Django, principalmente, tem um ecossistema absurdamente grande. Flask também, com algumas libs dedicadas ao Flask. Então, cada um acaba tendo o seu ganho. Mas eu acredito que a popularidade de Fast API, cara, não tem ninguém hoje que ameaça esse tipo de reputação. Essa é a minha opinião. Então, pessoal, essa é a minha opinião. O que você acha? Você concorda com o que eu tô falando? Você discorda do que eu tô falando? Eu vou deixar mais um vídeo aqui de recomendação que eu coloco alguns elementos bem basiquinhos que, se você aplicar no teu projeto ali de Fast API, você acaba ganhando uma performance muito melhor. Esse é um jeito bem performático de você acabar utilizando a sua ferramenta de framework do Fast API para ter um ganho legal. Fica aqui esse nosso vídeo, né, de recomendação e, bom, eu te vejo lá e até mais.